Olá, amigos e amigas que nos acompanham neste instante pelo nosso canal do YouTube. Estamos iniciando aqui mais um Rubens Ottoni na TV, um espaço privilegiado de informação, de comentário, de análise do momento político do nosso país, de acompanhamento dos bastidores da política em Brasília. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, aproveite aí para fazer a sua inscrição no nosso canal. Nós já somos mais de 1000 inscritos neste nosso canal de informação e você está convidado a se inscrever também. Faça sua inscrição agora, acesse aí o nosso sininho e comece a receber as notificações, as informações e as novidades do nosso canal do YouTube. E você que nos acompanha, que já é inscrito no nosso canal, aproveite para convidar novas pessoas, para trazer as pessoas aqui para esse nosso grupo. Nós queremos chegar a 2000 inscritos até o final do mês de agosto, para que a gente possa cada vez mais prestar um bom serviço, uma boa informação, uma boa análise aqui neste bom debate, nesse espaço privilegiado de comunicação. E falando nisso, neste sábado, dia 25 de julho, nós estamos aqui com o nosso Rubens Ottoni na TV e notícia que repercutiu durante esta semana os resultados da economia, porque volta e meia nós vemos as análises, os comentários e as manifestações do governo federal, do ministro da Economia, Paulo Guedes, do presidente da República, falando como se defendessem a economia e como se estivessem preocupados em garantir o crescimento da economia. Chegar até um determinado momento, fazer um grande debate, como houvesse um enfrentamento entre quem defende a saúde e quem defende a economia. E eles se colocavam como quem defendia a economia, até para justificar, aí o descaso que o presidente da República tem feito com a saúde e a omissão do Ministério da Saúde também em relação à pandemia. Mas aí tenta-se passar uma ideia que o governo defende a economia e as ações são para ativar a economia. Mas a nossa economia, a economia do Brasil, vai de mal a pior. E não é por causa da pandemia só não. É claro que a pandemia traz consequências e traz a crise econômica. Mas no caso do Brasil, o problema da crise econômica já existia antes mesmo da pandemia. E com a pandemia, isto agravou. Mas mesmo com o agravamento, com a pandemia, a crise econômica, o governo continuou dizendo que não. Já houve retomada, que a coisa estava avançando, mas as notícias dessa semana, não apenas notícias, os dados apresentados do mês de junho, eles falam o contrário. Está aqui, matéria da Folha de São Paulo. A arrecadação federal cai 30% em junho e é a pior para o mês de junho em 16 anos. Em 16 anos. Então, a conversa do governo federal que houve retomada não é verdade. Está aqui os dados apresentados da Receita Federal, Ainda aqui, a matéria da Folha de São Paulo fala: ainda com o impacto da crise econômica causada pelo coronavírus, a arrecadação federal caiu 29,59% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Informação de quem? Do Ministério da Economia. Esse é o resultado apresentado. Junho, portanto, foi quinto mês seguido de retração nas receitas, agravando o cenário de déficit das contas públicas em 2020 e indicando retração da atividade no fim do primeiro semestre. Não é o Rubens Ottoni que está dizendo isso não. Matéria aqui
da Folha de São Paulo, manchete: a arrecadação federal cai 30% em junho e é a pior para o mês em 16 anos. E por que isso está acontecendo? Eu já tenho alertado isso já há vários meses. A postura do Ministério da Economia, coordenado pelo ministro Paulo Guedes, é uma postura equivocada. Você não tem como combater crise econômica com ajuste fiscal como eles querem fazer. Crise econômica não se combate com corte de gastos, com tentar fazer economia, não. Na crise econômica é preciso de investimento público para movimentar a economia, para gerar emprego, para gerar renda e assim melhorar a vida do povo e movimentar, destravar a economia. O que eles estão fazendo é exatamente o contrário. É como se um carro chegasse num atoleiro e, ao invés de acelerar para passar rápido pelo atoleiro, eles param o carro dentro do atoleiro para ver o que pode ser feito. Um absurdo. A economia já chegava no final do ano passado com muitas dificuldades, justamente por essa visão equivocada do ministro Paulo Guedes. Com a pandemia ficou mais grave ainda. O governo não tem tomado as ações necessárias na área da economia para reativá-la. Por isso está acontecendo isso. A notícia apresentada aqui: 5º mês seguido de retração nas receitas. Então, é por causa da postura do governo. Nesse momento, nós precisamos ter investimento público. Ah, mas não tem dinheiro, vai tirar recursos de onde para fazer investimento público? Das nossas reservas. Das reservas. As reservas do país existem para isso. É como numa casa, é como numa família. Quando acontece um problema numa família, uma doença, acontece um problema, as economias lá, a poupança que foi feita, vai lá, pega aquela economia para poder acudir o problema, não é assim? Quantas vezes eu vejo uma família ter que vender um carro, vender um imóvel para acudir um problema de saúde de um membro da família? Faz parte. Então vai lá no recurso que tem, depois você vê como recompõe. O país também, o Brasil, tem as suas reservas, tem a sua poupança, e ele precisa lançar mão dessa reserva, dessa poupança, para ativar a economia. Mais ou menos como foi feito no governo Lula. O governo Lula enfrentou uma crise econômica gravíssima, que bateu forte nos Estados Unidos, bateu forte na Europa. E essa crise econômica, nós aqui no Brasil tiramos de letra na época. Foi fazendo ajuste fiscal? Claro que não. Foi cortando gastos? De maneira nenhuma. Foi fazendo exatamente o contrário. Lula, como presidente, foi lá, viu nas receitas. É claro que não tirou toda a receita, toda a poupança. Tirou lá 20% e pegou esses recursos para fazer investimento. Lembram do programa Minha Casa Minha Vida? Construindo milhões de casas por todo o país? Exatamente, com dinheiro das reservas do país. Aí, construindo milhões de casas pelo país, ativou a construção civil, gerou emprego, gerou renda, e o país saiu da crise econômica com muito mais facilidade do que os grandes países da Europa e o próprio Estados Unidos. Agora, isso é que o governo federal, o governo Bolsonaro, deveria estar fazendo. Isso que o ministro Guedes deveria estar propondo. Mas não, de maneira recorrente, ele vem só com a proposta: ajuste fiscal, corte de gastos, propostas que interessam a quem? Interessam ao sistema financeiro internacional, concentração de renda. Já temos, o Brasil já é um dos países de maior desigualdade social, e eles querem concentrar mais ainda a renda. Isso é inadmissível. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que ter investimento público. E a Câmara dos Deputados e o Senado têm tentado contribuir para fazer esses investimentos, mas nem isso.
nem aquilo que é aprovado na Câmara dos Deputados e aprovado no Senado, o governo tem disposição para levar adiante. Notícia dessa semana também. Notícia dessa semana aponta que o Tribunal de Contas da União anuncia e cobra do governo federal que, até agora, dos recursos disponibilizados pela Câmara e pelo Senado para combate à pandemia, apenas 30% foram gastos. Isso mesmo, apenas 30%. E o governo fica falando que não tem dinheiro, né? Está faltando dinheiro para comprar, para montar os leitos de UTI. Está faltando dinheiro para poder comprar os respiradores mecânicos. Está faltando recurso para comprar os equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Está faltando dinheiro para comprar os testes do coronavírus para colocar nos municípios. Ah, não tem dinheiro? Não, tem o dinheiro. O dinheiro está disponível. O Tribunal de Contas da União está dizendo que apenas 30% desses recursos foram gastos até agora. E a pandemia descontrolada, por falta de uma ação concreta do governo, o descaso do presidente da República, a omissão do Ministério da Saúde tem feito o descontrole da pandemia do coronavírus. E é isso que está acontecendo. A pandemia avança para a periferia das grandes cidades, sai das capitais e avança para os pequenos municípios e vai atingindo populações cada vez mais vulneráveis, populações cada vez mais desprotegidas. Um absurdo, uma verdadeira calamidade, uma tragédia que nós estamos vivendo no Brasil. Lamentável, por falta realmente de ação efetiva do governo federal. Eu fico por aqui, nesse Rubens Ottoni na TV. Nós voltaremos na segunda-feira com mais um programa, mas antes da gente terminar, mais um aviso aqui e um convite. Você que está nos acompanhando nesse momento, pelo nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, inscreva-se conosco, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais e prestar um bom serviço a você de informação, de comentário, de análise do momento político do nosso país. Você que está nos acompanhando e que já é inscrito, que já faz parte aqui do nosso coletivo, convide outras pessoas, chame outras pessoas para participar conosco. Nós queremos fazer o nosso canal crescer, chegar a pelo menos 2.000 inscritos até o final do mês de agosto. E a sua participação, ela é muito importante. Um grande abraço a vocês, até segunda-feira com mais um Rubens Ottoni na TV.